Vamos lá, gente. No vídeo anterior, eu dei algumas dicas sobre revisão do Word e falei sobre as ferramentas do editor, leitura em voz alta e comentário. E agora eu vou falar sobre a ferramenta de controle de alterações. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma passadinha lá, um vídeo curtinho, e está bem interessante. Então vamos lá, ferramenta de controle. Rodrigo, para que serve isso? Olha, é uma ferramenta bem interessante, mas eu vejo poucas pessoas fazerem uso dela no dia a dia, principalmente no dia a dia da advocacia. E depois desse vídeo aqui você vai ver que vai mudar a sua vida. Vamos lá. Sabe aquela petição que você está fazendo e que você não sabe, você está com um parágrafo bem denso de fundamento e você escreve, reescreve, apaga, escreve de novo, e aí você escreveu, apagou, se arrependeu e aí queria voltar e não lembra mais o que escreveu, sabe aquela confusão? Ou então pior, você tá escrevendo, aí você fala, cara, não tá legal, vou fazer algumas alterações, mas eu não queria perder isso aqui por enquanto. Aí, o que você faz? Você faz o... Aí você vai e salva petição 1, petição 2, petição 3. Aí quando você vai ver, da mesma petição você tem a versão depois da versão. Enfim, quem nunca fez isso? Né? Eu já fiz um monte de vezes. E aí essa ferramenta ela veio para justamente evitar isso, né? E como que funciona? Por exemplo, eu escrevi esse parágrafo aqui. E aí, não, não é bem isso que eu quero. Mas não tenho certeza ainda do que vou escrever. Você vem aqui, controle de alterações, e você marca, ativa, né? Deixa ele marcado, controle de alteração. E tudo que você fizer daqui para frente, o Word vai registrar. E aí você tem o direito de se arrepender no futuro, caso você não goste da alteração. Né? Então vamos lá. Eu venho aqui, esse parágrafo ficou ruim na minha opinião, eu deletei ele. Então ele continua aqui para mim. E aí eu vou escrever um novo parágrafo. Né? Aí eu escrevi esse novo parágrafo aqui. Aí, tá, por enquanto eu achei que ele tá bom e tal, não vou mudar nada, mas também não tenho certeza se essa é a minha versão final que eu desejo. Então, não vou ainda eliminar de vez essa alteração. O que eu vou fazer? Simplesmente vou deixar de visualizar a alteração. Né? Tá. E aí sigo na minha petição normal, continuo escrevendo. Só que assim, o que eu recomendo? Se você não estiver diante de algo que você vai estar na dúvida se vai querer modificar ou não, eu recomendo que você desative, depois que você fizer essa alteração, você desative o controle. Por quê? Porque daqui para frente ele não vai mais, tá vendo? Tá desativado, ele não vai mais marcar todas as alterações que você fizer. Né? Daqui para frente ele não vai mais marcar qualquer alteração que você fizer, porque fica chato também, tudo que você vai escrever ele colocar como alterado e aí depois a sua petição fica confusa, né? E aí você escreveu, aí você se deparou novamente com um parágrafo onde você quer tá na dúvida se vai modificar ele definitivamente, você aciona novamente o controle e faz o mesmo procedimento. E daqui para cá, para lá, ele vai fazer as alterações. Ele registra tudo, tá? Ele registra não só o que você deletou ou o que você escreveu, mas, por exemplo, as formatações também. Se
você fizer um negrito, ele vai registrar que aquilo ali foi transformado em negrito. Se você fizer colocar aqui, por exemplo, um sublinhado, ele vai colocar um sublinhado e assim sucessivamente. Qualquer tipo de alteração que você fizer no documento, enquanto estiver marcado o controle, ele vai colocar na sua petição. Tá? Aí, beleza, desativei aqui, daqui para frente eu posso marcar aqui e não vai ter nenhuma alteração. Tá bom, Rodrigo, e aí? Terminei minha petição e eu transformo em PDF, vai aparecer isso tudo do lado, como é que fica? Não. Né? Você vai analisar a sua petição, né? E vai entender se esse texto aqui para você é o texto definitivo. Se for o texto definitivo, você pode tomar dois caminhos. O primeiro caminho seria manter as alterações, né? Caso você queira relembrar depois o que estava escrito anteriormente, manter essas alterações, mas antes de finalizar sua petição para transformar ela em PDF, para fazer o protocolo, você tem que tomar uma medida, que é tirar essas marcações aqui do lado, que senão vai sair no PDF. Então, o que você tem que fazer? Tem que ir lá em revisão, controle, aqui onde está a marcação simples, você vai colocar sem marcação. E aí você pode salvar o seu documento, transformar ele em PDF e não vai aparecer nenhuma das alterações que foram feitas, a não ser o seu texto na sua última versão. Tá? Essa é a primeira alternativa, que mantém tudo que ficou alterado anteriormente. Você tem um histórico de alteração nessas condições. E a segunda situação, a segunda possibilidade seria o quê? Seria analisar cada alteração que foi feita, dando a validação ou a invalidação para o item que foi alterado. Aqui, por exemplo, eu excluí esse parágrafo. Essa exclusão eu entendo que é definitiva? Se eu entendo que sim, eu venho, clico nela aqui, botão direito, aceitar a exclusão. E incluir esse parágrafo. Eu entendo que esse parágrafo aqui é o meu parágrafo definitivo? Sim. Então eu venho aqui, clico aqui, botão direito, aceitar inserção. Aqui eu coloquei em negrito. Eu entendo que esse negrito deve ser mantido? Não. Então eu venho aqui, botão direito, rejeitar a alteração. Aí ele volta para o que ele era anteriormente. E aqui a mesma coisa. Dentro da sua análise, você vai aceitar ou rejeitar a alteração. E agora sim, ele tem o documento todo alterado, só que fazendo isso, você não consegue ter o histórico das alterações. Depois que você der por definitivo a alteração e fizer essas validações, você não consegue ver mais o que estava escrito antes. Tá? Esses comandos que eu passei, eles podem ser feitos também diretamente aqui, em aceitar ou em rejeitar. Né? Mas eu acho mais prático clicar no botão direito e fazer a alteração lá. Beleza, gente? É uma ferramenta muito útil. No início, pode ser que você ache um pouco complicado, mas com o tempo, se você fizer uma utilização permanente dessa ferramenta, você vai ver que vai te ajudar bastante, principalmente naqueles momentos em que você não sabe se aquela alteração daquele determinado parágrafo vai ser mantida ou não, e para evitar de ter que ficar salvando vários arquivos cada vez que você for alterar um documento. Beleza? Forte abraço e até a próxima.